Pro contra ideias e assunto, ideologia, política, justiça, defesa, segurança, economia, social, educação no cultura, exclusivo, crítico no construtivo, TV e debate, sai inspiração para o futuro. Iha fatin dene atu atete kata anesan sociedade civil em princípio está contra total programa cesta básica. Ninia razão simples de política idane anesan programa idane belori itane povo atu dependência ba estado. Itane povo atu hen depois estado atu makatu for hande. Mas se for sustentável, vamos ter problema social. Né? Primeiro. Segundo, ematete dehan quando ita la atene for atene, mas quando ita atene hela mas ita halo ne hanesan finzido. Tampasam hakulia lia fuanda ne. Ita bot governo rasik, ou ita ne coordenador rasik reconhece dehan produção ni herailaran menos. Se produção menos tambah satu yang bahalo politika programa fahaya ihan. Ohen experiência ida hati terlihat iha mundo tomak so Timor Leste maka halo distribusi ihan. Ne buat emang mundo selu kemal halo ida ne tambah buat ne ladiak ba itane estado ladiak ba itane povo tambah hanesan ita bot sira hati ne katak ne laos fokail mai bene fo ikan. Seita fo ikan de itahalo itani ni povo ne hanesan dependência ba itani estado. Então, lá dia, também sama me até terem produção menos. Ita bo tira check o orçamento geral do estado nebe investe ba setor agricultura desde restaurar a independência até agora nem to 5% por ano. Onsa produção belesai. Depois ita hototo mas até terem itani agricultor mak baruk ten. Ne tama ita ne kakuta kalai ita serne mai tu foho ita ni na nama sira hoser ne baruk ten fila na saune sai na saune ne independente la bele nega situação dane agora povo agricultor Timor Leste ne povo ida ne be governo rasik dehan agricultor Timor Leste ne agricultor ida subsistência o aten hera sira subsistência depois Iha momento ida hanesa ne? Baru mah baik kota kare. Pois iha momento ida ne? Ita karak promove politika ida dehan sosa produto lokal. Dalam rumah ita ni coordenador sira. Ita hareba decreto lei nomor 48/2020 hatete hanebade produto sira nebet tahu helara ne? Produto seda. Produto nebe produksi heta ni railara. Mai be haula ko ya tu adianta mas satu hate terian ita bo cira cek dok produto helara ne produto iha railara nga. Ida ne mo ni tena coordenador. Ida ne mo ko ni tena coordenador hate terian at promove circulação osani railara. Kasian susubene halo iha Baukau ka halo hai naru ka halo hai kusi. Ita tem compreende kata conceito economia Timor Leste ne conceito economia ida ne bem bolo flight investimento. Investimento ida ne be semo. Tambane quando rola susuben lata ida laos povo ba agricultor baukau maksura osan. Mai ida produz. La belahne. Mai ida ne be produz susuben hi Indonesia maka surania ni preço surania orsan tambane la politika ida dia natu recupera economia tu halo circulação nossa ne nera lara ne falso ita labele simu ida ne agora tamba sama kita contra programa cesta básica iya ni kena la dia empresta la be Tambah sama kita tete dehan
ita contra a cesta básica. Nia razão ni datan. Iha rai selo, how for exemplo em Indonésia. Também a indústria barbara. Estado halo política hori sosa sasan sira nebe indústria rai laran halo. How for exemplo ida sira sosa kilat musan. Estado makola hotu. Ne hatu saida. Atu significa perusahaan ka investori dabe produz kilat musan continua ninya negócio ne sai. Aumenta a bela para ema e danema que marian ema ne conceito de recuperação. Agora itanian ne lolos tem que investe iha agricultura. O sanida cesta básico né. Dia clio halo idane sai subsídio para agricultor. Hadia irrigação. O renta política da povo cura governo sosa né dehan. Agora ami fosan e mi halo tos halo natar hakiak mano fulan abril ami sosa. Se idane karek makita dehan recuperação na economia. Mas se agora ita tu recupera a economia Indonésia, economia Vietnam, economia Singapura, iha Tailândia, iha India, tamba fo ita tu sosa tam foso si India, nebe política ida nebe lori tane povo dependência ba estado. Ok, hau orsida itania maluk siro se proses aloriação ba itania declaração falei ba Dr. Inocencio lai. Ya, obrigado. Iha situação ne hau cara hatete hau empresta liang Melayu dia kata. Cesta básico ne ada duka dan suka. Duka ne ba itania povo agricultor sira, suka ne ba empresário no membro governante sira ne que executa programa ne. Sama-sama kau dia sana. Nia base o himbalu itania hane companheiro diretor Daniel Hatete na salienta na. Iha ne Hatete tuir amne observação no monitorização, ba implementação apoio cesta básica, liliu ia forcira retan discriminação. Sama-sama discriminação. Iha dili sim completo, so senhor Hatete na. Iha for simulator. Depois funcionário sira simu sir ne perdiam completo, ministro sira simu ne perdiam completo, povo $25 sekuatan. Ne injustiça. Princípio igualdade lá musuh ne. Segundo a cara queremos com a estrutura ida 138 da Constituição República, com a estrutura econômica. Interessante. Ia setor cooperativa. A cara tem a política governo ne desde que primeiro momento agora, pelo menos Secretaria de Estado Cooperativa investe hira ba setor cooperativa hurune bele prepara para mercado. Cooperativa hira ma kita boleh ser preparan, por exemplo, Smokadil, CPD RDTL ni organização sira, Colégio Sagrada Família ne organização sira forro. Ida ne tahal hira na para depois bele contribui ba itane receita de Estado leluia economia ne. Desde ulu kita ni independência haus fredlinkat itane base ba economia maka agricultura. Sama-sama kita ukurasikan ita ignora no ita latau porcento osambot ba agricultura. To ikusmai ya situação estado de emergência. How atene kata kaunia mau doutor engenheiro Zori Florindo ne bema que tempo ne ba rola parte do Parlamento Nacional no atene muito bem problema infraestrutura sira agricultura trator sira ba distribuir lá utiliza to agora só do rodet ne prova makina ne se trator sira ta fahe lá utiliza dia mecanização lá dia irrigações lá dia o sama kita bel hamus fali hari fala equipa na inhat deve makalo estudos dia 90 dias kori haturu kata kita bersosa produto lokal ne contrário ne itala realística ho itane realidade tambane mak ami hanuin kata cesta básico da nela ya fate ami hanuin kata for subsídio ba agricultura sira kuda lai depois ya fulan tuir mai tam itala tene kata pandemia covid-19 ne bahira maka termina anta ita projeta lai ba investimento agricultura para setor agricultura, setor cooperativa, né? Bela haruka itane mobiliza itania trabalhadores sira, camponeses sira, cura no hakiak animal, iha tos natar sira, hurino ne para itateno ne itania rendimentos ne bela absorbe mercado, mas kita foi tau osa tu sosa. Ia situação ainda ne lai. Ahoin hotene, ahoin kata atu diham povo sira cura. Povo cura ho saida. Iha itane rain census agrícola haturu tiana. Percentagem hira terlos itane ministro sira usa idane hori science indicador ida hori tahu itane politika census agrícola foi lá mas depois itala utiliza cari que usa terlos idane tem que atualiza itane nia sistema how admira a situação leve ita questiona com a situação sira sune
orçamento cada tinan problema ba agricultura ita lá consegue. Nataria watu lari, nataria ba watu karbau, ia laga, ia suai, ia same betanu, ia bobonaru, abandona, abandona. Ita Amerika rai bokur, ita tane lima ba estrangeiro. Ita ni osa ita cura fali estrangeiro. Orçamento geral do estado ne la osan povo timornian, osan indonesianian, osan Chinanian, osan Vietnamian. Nevema kusi centavos makele Timor. Dolar sira sema sahotu. Tamba ita hare isne. Seluk atare comenta ituan tamba depois de presença estado de emergência, o decreto lei ne, base para decreto lei ne. E kusmai agora produto local ne agora folha sama kas. Sama kas. Agora pergunta mai tamal. Governo continua rola kalai. Depois de estado de emergência hotu. Se ela olha, hoje no sama kita nia comunidade terceiro com salário funcionário será level 3, level 2, será pessoa será legal. Ida nemak saya nessa grupo se pro hanu entende tiona itania observação geral. Preocupação. Sida ita se continua aí, né? Haukar la laiste. Ok. Iha pacote ne governo mai argumento ida hatete dehan tem que pacote haha nutritivo. Tamanema dia susuben tem que tama buat cerne tem que tama. Hatete tok mai hahan sira produto sira ya timorne ida nevema la iha nutritivo. Tambanema kita tem que tahu susuben lara. Tambanema kita hatete dehan. Se quando itnya preparação, ita reconhece itnya fraqueza iha. Se diaktif lali ke halo ida nai. Lá é a dúvida e todo consciente que produto nem menos. Produto nem menos. Mas hanusama ka ita incentiva para produto nem ia. Hansa. Ita muito maiusi município mak mahela dili. Ita outro lorong kala rona dia kata oh amini estrada ne la dia tambah ami atulore amini produto ba la. Ba vila la bele. Significa tak produto iha mai be ema sosa la iha mercado la iha. Antau atulabele hamate sirania semangat tidak be alo to sal natar ne governo inisiativa sosa keras tama produtiha mai be mercado maklaya ida nemar ne povo lorong kalang kulit televisão moto atene ne nami ne produto ne ia ada matulor ba mercado estrada la ia oke ne buatir kita infrastruktura ne tem que ia duni mai be produto ne atansa produto kone mala sosa ema dia mosu petani subsistene duni dan hau hano tu tia masih risvali mai be kon itakar sosa katak sirne produto ne vale explicação senhor Dr. Soridonian ne la realistic ita ronda lá depois se fala la realistic ne se katene se ita la os mais dili se ita nunca rona media social povo ni halerik dan amine produto ne tambah amala sosa antau ita la tene duni mas se ita hotu rona duni katak povo ni produto ne amala sosa governo inisiativa sosa atfofila para além de sira laham label ham laha mas osan musia sira incentiva para sira atu kurana fating awanoi ne conceito sala conceito ida neve desde que início mais sala também tá define cada governo economia ne dia setor agora perguntas mana recuperação economia ita recupera neve setor cooperativa la investe para setor agricultura sira dependência para setor infraestrutura ita quando recupera economia buat neve ita tahu ita tahu fali atau hadiah atau recupera fali ita la recupera buat tidak zero ne ita recupera saira investimento para agricultura nera nara ba setor cooperativa ne nunca la dasar ita tu recupera saira ida ne problema ne investimento para agricultura la ia dulu com o princípio de cooperação a consciência a consciência investimento para agricultura la ia duni mas será que la ia ne ita label hal buat rumah atau incentiva para né lá só apoio cesta básica ita incentiva o processo mecanização no apoio subsídio kafinin lá os povo hamla forhare para sira kuda ita fala oportunidade baniato hira ita sosa começa ita sosona 2021 orçamento para agricultura naik 3 kali lipat ne kata governo sosa prevene aumenta orçamento para investir e a agricultura ne o ministério competente per sir halo para ita continua sosa agora se ita dia ne subsistente depois ita usi kela né atividade sair mita tualo ita barak kuliah det ita dia população barak população ne agora morre se dil hira 400 mil
população ia Maliana Vila, ia Paucau Vila, ia Hermera Vila, nebe maklala todos lá natar hira. Ita tem que racional itu ang. Se ita mayu si povo, mayu si krai kan ba, agora altos al natar ne katas Felix ne altos al natar. Ida nem tem problema. Se ita lá halo incentiva, atu kata hamores ekonominya ia parte agricultura liusi, halo produção barak, então produto deve ita ita sosa para sira motiva atu bele kura na fatin para ita bele sir moris independente duni ou agricultura duni. Mas bem sociedade civil hano kata tambah saya mak la fodit osang. Ita fote osanona. Osan ita fote $200 lain maksimu dalam mabata manufutu dalam tu mabahe mutua hotutia fel mai usu dan osan laya. Ita fote osanona. Bahira ita simosan $200 Sino encontra dia Estudo lá ya. Estudo lá ya. Telefone dililaran hotu. Estudo lá ya. Lá ya prova haturu dale. Le estudo lá ya. Lá ya estudo da haturu kata itala população sira. Simosa ba zona ba basta telefone. Lá ya estudo da kona vai dale. Lá ya estudo no lá ya factus. Lá ya dados. Lá ya factus. Lá ya factus, lá ya prova haturu dale. Ita bele foto que tem razão. Tambah saya itu na fatin defende osa. Em princípio, a tua tete batida nessa né. Quando ita kuliah kona ba fahe osa, desde o início que eram, ami contra batida fahe osa né. Ami nunca halo posição unida e público a tete da mi aceita fahe osa ba povo. Ne la osi te educa ita ne povo. Ita botira haturu lahalo estudo, pois mais até terem o osan sira bahola opo ba haker kes desbe. Maida bahare sa sanida mai kuliah, ita los trata estado. Ita kuliah buat hanesan buat namlele estrada. Ita bahare mahola mele telefone ita den população simosan bahola. Se haten hela den sira simosan se bahola bacar. Haten hela ita produção railaran laia. Haten ita laia indústria tu produz. Tapa sama ting bafosan. Haten hela opone halo ia Baucauca, ia Los Palos, ia Cobalima. Okay. Lá então, agora, quando ita kuliah política, quando ita kuliah com a política era cooperação, né? Você diretor ita rona lá. O senhor coordenador haten dehan. O sama katu motiva itnya agricultor sira tu halo produção. Hawa tu haten baita bo sira kata. Orçamento tina nira 2021, né? Ba setor agricultura né 48 juta de porcentagem 2,16%. Nem makate de na tu investe, nem lá investe 2,16% sura funcionário agricultura serninia. Vencimento, bens e serviço para ministro de lá tu lá os para processo atu hadia irrigação. Também kami hate de lá se produto irailaran se la sustentável o enhira agricultor governo continua abandonando. Nasa itabot niya o in razão ida diang primeiro diang nasa cesta básico ne cria dependência ba povo ne. Awana ida ne la lógica tam sada. Agora itaba só saber agricultor ni produto hal sama ita diang fali que cria dependência. Sira halo serviço, sira halo produção, ita só sine produto. Questão dependência. Ita só sine te ba sira. Questão dependência povo agricultura hira makuda. Agora hatene setor cooperativa mobiliza ona itene povo agricultura hira makuda. Ita rola kare pasir ne seba cooperativa. Si hira ita cara hatene política governo. Ami são fogo foi malau tinantolo, mas ami consegue mobilizar. Ida não é problema. Agora setor anasa organização. Ida não é problema. Camponese, Mocatil, CCP nasa Maicap. Hotel sira-selu, sira halo produção. Foi nada produto de sosane sira ni aduni, lá susi maselu. Maioria usi movimento camponês ni aduni. Hawa noin kata. Hawa nai. Walaupun itu, mas está no halo. Duka ita hende bahira mani musubai.
Nene milagre saya lamos. So esforço. Oh itu ama bebe kita se tohen ba. Amni hanoi makne. Duka la halo liu. Incentiva ba povo agricultura, né? Okay, Atu bele hadia. Incentiva ne governo halo Okay, barak. primero Ya parte na halo barak ne parte ne. Liu subvenções públicas halo na halo irigasi. Irigasi agora mesmo ne be. Sei, mas Wat karba ne be, betane ne be, suai ne be. Os palos ne be. Laia ne. Ne. Laia. Ah, não. Irrigação fogo ne be, irrigação fogo. Irrigação tono, to agora ansa. Bela ia. Gasta o sambot, mas bela utiliza. La util ba povo agricultura. Ida ne meta cara. Conceito ne be maka. A sociedade civil ni akarak ne irrigação ia be tem que ia. Governo maka be ita pode sater be mais ne be. Be mais ne be. Be mais ne be. Be mais ne be. Be mais sudah bem. Udah bem. Be mais sudah bem. Bahira ita halu irigasi. Mas be quando bela ia ita la halu natar. Claro, ita sempre ia política alternativa. Ida nem mit sidokal. Política alternativa halu sama ka ita segura be para bela marang. Nação seluk bela ia mesir bel moris. Ida nem mit sidokal. Sim. Ita karak discussão razoável, mas ita bela ita den irrigação ia be tem que ia mas udah lamai obrigança. Única solução se irrigação ia ita tem que halu bendu. Haunoin Timor Leste ladung afeta ba El Nino. Ita la hala bendungan. Oh, tenin sam atau hala bendungan sam atau asigura be. Mas desde que ministro Sira, desde primeiro governo agora. Nela investe para setor agricultura ne. Irrigação ia be ia. Irrigação ia. Lá media irrigação lá ia. Agora né, irrigação lá ia. Oh, sama que kula para produção. Amores beida. Irrigação lá amores be. Irrigação a tulori be panatar. Exatamente, be barak, mota sui, mota karaulung betanu, nem mota bot permanente, mas nunca halo betanu, nunca halo. Ida nem minta ne problema. Mota ia beasu ne ba, tesi ba bike kenia, wat karbau, be ia, mas la utiliza. Ida nema problema. Tá buka solução, tamane ma kami hanoi. Ami Hanoi, será concentra lá, ya. Ita fila fale lá, ba ita fila fale ba sesta básica. Sesta básica, ya. Ita fila fale ita tem que rona hau, aturone ita dia discussão bel laudiat. Ita sidau khatam pergunta quando ba tambah serema produto local tem que incluir a lista sasan sesta básico. Por exemplo, ita ia com tempo pandemia Covid. Pandemia Covid ita tem que den moris saudável na fatin, moris mos par ita label mora. Ne conceito ne be maka governo asai. Governo asai politicamente asai, tecnicamente halal. Política governo decide, técnico assegura política dene. Agora ainda produto ne será que fos ne las fos Timor? Será que forimungo ne las forimungo ne las produto local? Será que forerai ne las produto local? Será que forekeli ne las produto local? Tambah higienes. Se ita compreende higienes, ne tem que haduni. Labar ki kwansira han koto formugo. Labar ki kwansira him susben. Será que labar ki kon la direto sim susben? Hanoin conceito higiênico. Susben laos partida tu garante emane dia. Ne conceito ida devemos bel sala. Awak quero comentar tanto saya tahu produto impor. Ansane. Ne define decreto execução né? Decreto execução né cari produto local né lá to produto importado né agora é Timor né bele usa lá o satu importa foi lá mas produto sira produto importado né agora é Timor né bele inclui a larang ne liga para recuperar economia tama saida ne jadi empresa sira sosana agora já na sirni armazém partir sira tem fama ema tama nema que razão ida nema ka primeiro opção primeiro be nasa produto local mas produto local lá ia bele produto importado nebe agora é Timor para completa ne senu ne decreto lei ida ne la meeting decreto lei ne katete ne apa yang kepotemento ne tem que produto local. Se agora mais só estão pasta dente, rinso, susuben, serene. Pacote higiene. How they have? Tambah decreto lei. Ini lah tama itania. Tambah decreto lei até tu orang kata cari leh produto lokal, bele tahu produto siro siraliur.
Ida nem la lógica né? Ita tem que entender, kata lolos ne conceito ida bolo be recuperação social ne conceito ida sala. Atu recupera saída de Timor. Atu recupera indústria saída, atu recupera emasira ne be halonanka saída de Timor. Laiha. Nela atu recupera social, ne recupera economia. Sim. Ne atu agente economia, atu recupera agente sirne economia. Sim. Para agente economia ne bele moris, bele survive, bele sustenta nação. Tambanema kita deha ne conceito ida sala. Conceito ida be recuperação economia. Conceito da recuperação economia né? Atu hal entendimentos. Kata. Wahira companhia ida investe em setor ida ne makna lakon Estado de obrigação atau for incentiva para recuperação econômica. Mas durante né, companhia siran investe no setor saída. Ida infraestrutura ida be físico né, agricultura lah. Agora tá botira a fofa lenelsa. Né bersifat sementara. Lá ini sustentabilidade. Né lá ita kuliah kau naba gasto sida né. Ita kuliah kau naba retorno no sustentável. Investimento sustentável. Ini adalah sustentável né. Agora para menos todo agricultura hira mas tonelada hira. Lá mang. Tonelada hira mas tonelada hira mas Itarona. povo cada uma cai. Kosan sosa produto povo ne la retorno ma povo ne atone senia vale. Ela losida. Agora sana. Povo hira. Lá agora tem dados statistik. Khusus sosa produto lokal né. Cada uma kain contribui tonelada hira. Sekarik fios karik dia contribui tonelada hira. Batar karik tonelada hira. Fio berapa karik tonelada hira. Selesai nabi. Pro, contra ideias e assunto, ideologia, política, justiça, defesa, segurança, economia, social, educação no cultura, exclusivo, crítico no construtivo, TVA debate, sai inspiração para o futuro.